Pai do Senhor Jesus, boa tarde, amados irmãos, como vocês estão hoje, dando sequência aqui a essa série de mensagens. Vamos ler agora na segunda carta de Pedro, capítulo 1, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 11. Assim nos fala a palavra de Deus. E vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé a virtude a ciência a temperança, a temperança a paciência e a paciência a piedade. A piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal, a caridade. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus amados, vivendo as virtudes cristãs, esse é o tema, vivendo as virtudes cristãs. Nós vamos falar aqui uma série dessas virtudes que vocês vão ver que está interligadas uma à outra, e que a base de todas elas é a fé. Porque o que diz o autor aos Hebreus? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, correto? Então vamos lá, versículo 5, o que fala aqui? E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. O que está dizendo aqui para nós essa palavra? Temos que acrescentar a fé, que é o início de tudo, né? E ela estará presente em todas as virtudes aqui. Interessante que todas essas virtudes, primeiro tem que ter fé. Por isso que Pedro começa a acrescentar a vossa fé a virtude. Virtude que? E pela virtude do Espírito Jesus foi ao deserto. É a virtude do poder do Espírito Santo na sua vida. Que você é um crente de Jesus, foi batizado, você tem a virtude. É a presença do Espírito Santo que traz essa virtude na sua vida. Amém, pessoal? E acrescentando a virtude o quê? Acrescentar a vossa fé a ciência. A ciência. A fé, aí vem as virtudes. E aí vem o que? Acrescentar a ciência, que é o que? O conhecimento de Deus. A ciência aqui fala do conhecimento, é você conhecer Deus. Você tem intimidade com Deus. Através da palavra, através da oração, da comunhão, é você ter conhecimento de Deus. Então acrescentar a vossa fé, depois a ciência, que é o conhecimento de Deus, a temperança, no versículo 6. E a ciência, a temperança. E a temperança, a paciência, a piedade. Então, quando você acrescenta a vossa fé a temperança, quer dizer o quê? O domínio próprio. E não é fácil, só pelo Espírito de Deus, tá? Temperança, não pensa que é fácil, mas fulano e tal é calminho, o temperamento dele é calmo. Não, isso é temperamento. Temperança é algo do Espírito Santo, que só tem quem começou com a fé. Aí a temperança é o domínio próprio. Você saber ser equilibrado em situações difíceis que outra pessoa não teria equilíbrio, mas você tem, porque você tem o Espírito Santo, você tem a fé e você pode ter esse controle, esse domínio próprio em situações difíceis. É a temperança. E a temperança faz o quê? E sempre falando que acrescentar a fé. A temperança, a paciência. Outra coisa, paciência. É fácil? Pessoa natural, meu amado, você pode até achar que tem, mas não tem. O homem natural, diz Paulo, não tem nas coisas de Deus. A paciência, você esperar, é obra do Espírito Santo, é fruto do Espírito Santo. E primeiro tem que ter o quê? A fé. E a fé você vai edificar, você vai construir o quê? Você vai trabalhar, deixar o Espírito Santo trabalhar em você, paciência. Esperar as promessas de Deus. Ser uma pessoa paciente. Olha, Deus falou um negócio, Deus vai fazer, então eu vou esperar com paciência nele, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a base da nossa vida cristã é a fé, e você
para ter paciência, você tem que estar primeiro edificado na fé. E a paciência é o quê? Que ele continua aqui no versículo 6, a paciência é a piedade. A paciência é a piedade. Já notaram uma virtude ligada a outra? Ou seja, um cristão, ou ele adquire todas essas virtudes ou nenhuma. Porque é uma ligada à outra. Se você tem condições, dado pelo Espírito Santo, de ter temperança, perseverança, paciência, você vai ter outras também, porque é tudo pelo Espírito Santo. E a paciência, a piedade. O que é piedade? Uma vida piedosa. Você lembra até de Jó, né? Foi o homem que Deus deu testemunho dele. Falou, viu, meu seu Jó, temente a Deus, reto, piedoso. Jó era piedoso. Se desvia do mal, temente a Deus, reto, justo. Isso é vida de piedade. E só quem faz é o Espírito Santo. Não é pela carne, não. Tá, pessoal? Versículo 7. E acrescentar a vossa fé o quê que ele fala? A piedade ao amor fraternal. O amor fraternal é algo que é abstrato. É algo que não se vê. Fulano de tal tem, não vê, é abstrato. Está no coração, só Deus vê. É o amor que Jesus demonstrou quando orava por nós no Monte das Oliveiras. Ele derramou o coração ali, cheio de amor fraternal por nós. Então o amor fraternal é algo abstrato, é algo que está no interior, que ninguém vê. Aí em seguida ele fala o quê? E amor fraternal, versículo 7, a caridade. Aí sim, aí é acrescentar a caridade será o quê? É como se fosse o amor fraternal materializado ou exteriorizado. Ou seja, o amor fraternal, ele é convertido em ações, aí vira caridade. Tá certo, pessoal? Nada disso é por escrito não, tá, pessoal? Isso a gente pega aqui na palavra, lendo com o Senhor, tá? Isto, nada disso eu consultei não, tá? Isto é o que Tiago diz, viver na prática das boas obras. Caridade é boas obras, mas é pelo Espírito. É exteriorizar o amor fraternal. Mas a pessoa tem amor fraternal, mas não pratica boas obras, então ele não tem. Não tem como. Se você tem o interior, você vai exteriorizar. Aí você conhece, que Jesus falou o quê? Pelo fruto, você conhece o quê? A árvore. Fruto bom, árvore boa. E o árvore é o quê? As obras o quê? São frutos do Espírito na sua vida. Tá bom, pessoal? Porque, o que fala o versículo 8 agora? Porque se em vós houver e abundar essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se todas essas virtudes estiverem em nossa vida prática, não estaremos estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós teremos uma vida frutífera. Quem não tem essas coisas, Pedro está falando que é estéril no conhecimento de Jesus Cristo. Ou seja, não conhece. O Espírito Santo não está vivendo nele. Tá bom, pessoal? Então, ter uma vida frutífera é o oposto de ser estéril. O estéril é quem ainda vive na lei, quem não vive na graça de Jesus, quem não foi batizado com o Espírito Santo, quem não conhece os mistérios de Deus, como eu falei agora, outra mensagem sobre Paulo Apóstolo. Tá bom, pessoal? Versículo 9 fala o quê? Pois aquele que não há essas coisas cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. O que ele fala aqui? Ou seja, o cristão que não vive essas virtudes, o apóstolo Pedro está dizendo que vive na cegueira espiritual, é cego. Quem não pratica essas virtudes, essas 7 virtudes que eu falei, ela está cega, está vendo a cegueira, e se esqueceu da purificação dos seus pecados antigos, ou seja, está colocando em risco a sua salvação. Então, quem não vive essas virtudes, lê direitinho em casa, confere isso aí. Você não está vendo essas coisas, você está esquecendo os seus pecados antigos perdoados, está colocando em risco assim a sua salvação. Amém, pessoal? Versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Vivendo na prática dessas virtudes, estamos confirmando a nossa vocação e a nossa eleição. Nós somos vocacionados para ser conformes à imagem de Jesus. Nós somos eleitos para fazer parte da igreja, corpo de Cristo de Jesus, desde a fundação do mundo. Tá bom, pessoal? Então, para encerrar aqui, versículo 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino do eterno nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para encerrar, vivendo dessa forma que eu falei aqui, nos será concedido com amplitude, com amplidão, a nossa entrada no reino de Jesus Cristo. Ou seja, entraremos no céu com folga. É bom?
você entrar folgado. Não assim, como diz a palavra lá, outro, saltando pelo fogo, né? Não, você está entrando com você está vivendo essas virtudes. Então leia, isso que eu falo, leia a palavra, conheça a palavra, aplica, que a palavra muda a nossa vida, transforma a nossa vida. Amém, pessoal? Então, não se esqueça, curtir, comentar, compartilhar nossos vídeos. Inscreva no nosso canal, Deus vai te abençoar. Forte abraço, Deus abençoe, uma boa tarde para todos.